compromisso. 1 Coríntios 15, 58, uma parte está aqui projetada. Portanto, meus irmãos, amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, não será em vão. Esse foi o convite que o Vitor Hugo fez para nós aqui essa noite, para nós nos dedicarmos à obra do Senhor. E a pessoa que mais será abençoada quando o fizermos, seremos nós mesmos. Não há como você dar mais para o seu irmão do que Deus pode te dar. E eu não estou falando de troca. Não estou falando aqui de escambo espiritual. Ah, Senhor, eu vou te servir, mas eu preciso que o Senhor faça isso por mim. Não, não. Gente, isso aí é distorção. Deus não pede para a gente adiantar o dízimo. Já ouviram essa? Não, você precisa receber quanto? Ah, eu preciso de 10 mil. Então dá 1.000 que Deus vai te dar os outros 10. Gente, isso não é de Deus. Não é de Deus. Você pede ao Senhor o que você precisa. E Ele vai te dar segundo a vontade soberana dEle. E aí você vai reconhecer que você não teria condições de conseguir aquilo e que foi Deus quem te deu. Como é que você reconhece? Devolvendo para Ele a 10ª parte. Isso é que é dízimo. É você devolver alguma coisa que Ele já te deu. Não é você adiantar pela fé. Tá? Por favor, vamos ter cuidado com isso. Nada de distorções. Mas a pergunta se impõe. A pergunta se impõe. Como está a sua dedicação à obra do Senhor? Acabamos de ler que nada impeça, nada o abale na sua dedicação à obra ao Senhor. Como é que está a sua dedicação à obra do Senhor? Como é que está o seu compromisso? Porque às vezes a gente se voluntaria, mas não cumpre. O Leandro disse que ele já recebeu a promessa de doação de infinitos carros, mais de 30 carros, mais de 10 caminhões, mas nunca os recebeu. Foram promessas vazias. E que ele prefere uma pessoa se comprometer com 10 reais por mês, porque isso ele sabe que ele pode contar. É o que você pode, comprometa-se com o que você pode. Não, eu posso uma vez por mês ajudar com um cafezinho. E você vai descobrir como aquilo vai te trazer alegria, satisfação. Eu posso, uma vez por mês, acompanhar um professor da escola dominical. Vocês sabem que o ideal é sempre ter 2 em cada sala? Sabiam disso? O ECA sofreu uma mudança agora. Eles estão indo em cima das escolas, não das igrejas. Mas a gente tem que se precaver. Portanto, o ideal é sempre termos 2 em cada sala. Mas como é que a tia Eliane vai colocar 2 em cada sala? Em cada faixa etária? São 3 faixas etárias. Como é que ela vai fazer isso? Se você doar o seu tempo. Mas eu não sei ensinar criança. Você sabe levar uma criança no banheiro? Ah, sei. Então, fica como o número 2. E ali você vai aprender. Está vendo como é prático? Como é simples servirmos ao Senhor? E que alegria que isso nos traz. Mas precisamos ter compromisso. Como está o seu compromisso? No domingo passado, na primeira dessa minissérie de 2 mensagens, nós vimos uma advertência que o Cristo glorificado colocou na 7ª carta às igrejas que estão lá em Apocalipse capítulo 3. A 7ª carta à igreja de Laodiceia, não precisa abrir, isso foi na mensagem passada, só lembrando. O Cristo glorificado disse a João: avise ao anjo, ou seja, o pastor daquela igreja, que eu estou vendo as obras de vocês. Eu estou vendo que vocês não são nem frios e nem quentes. Vocês são mornos. E porque vocês são mornos ou mornos, não sei, estou a ponto de vomitá-los.
Estou ficando enjoado de vocês. Chega de ficar em cima do muro. E como vimos, o que mais nos leva para cima do muro são as dúvidas. As dúvidas que o inimigo planta em nossas mentes e que servem como uma brecha para tirar a nossa vontade de servir, destruir o nosso compromisso. Isso nós vimos no domingo passado. E essas dúvidas, elas inclusive abrem caminho em nossas mentes, porque a dúvida ataca na mente, tá? Se nós já reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, eu creio assim, e muita gente muito melhor do que eu também crê, que você é impossível que um espírito maligno tome posse da sua vida. Impossível. Porque o Espírito Santo está dentro de você, e se você clama que Jesus Cristo é o Senhor, você só é capaz de fazer isso pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está com você. Se o Espírito Santo está com você, nenhum espírito maligno pode entrar em você. Mas eles podem apurrinhar muito a sua vida. Eles não podem te possuir, mas eles podem te oprimir. Opressão espiritual. E o diabo é o pai de toda a mentira, né? Ele é o primeiro dos mentirosos. E ele fica mentindo no ouvido da pessoa. E, ao mentir, acontece conosco o que aconteceu com Eva. O diabo, a serpente, mentiu para Eva. Eva ficou em dúvida. E uma vez em dúvida, ela foi seduzida pela ideia de se tornar igual a Deus. Mas vejam que a sedução, ela se seguiu à dúvida. Ela não antecedeu a dúvida. O diabo, o inimigo das nossas vidas, ele quer nos afastar do caminho do Senhor. Ele quer, se não pode nos tomar para ele, porque o sangue de Jesus nos cobre, ele quer pelo menos nos anular, nos levando para cima do muro. É isso que o inimigo faz. É isso que nós vimos na semana passada. E o antídoto? Eu lhe pergunto, será que neste momento da sua vida, você tem alguma dúvida que está abrindo espaço para a sedução de algum falso Deus? Pensa um pouquinho nisso. Eu não estou aqui me referindo a nenhum ídolo de pedra ou de madeira ou de metal precioso. Não, eu estou falando nos vários deuses que a nossa sociedade nos apresenta. Dinheiro, poder, sexo, prazer, realização profissional, fama, sucesso. Nada disso em si mesmo é pecado. Mas se qualquer uma dessas coisas, criadas por Deus, for utilizada por nós para substituir Deus em nossas vidas, aí é um ídolo. É um falso Deus. E, gente, é muito fácil você estar no caminho do Senhor e um falso Deus passar do seu lado e você olhar para o lado. Olha só, o que acontece? A gente está ali, todo direitinho, todo certinho, andando de mão dada com a namorada e passa aquele pedaço de pecado do lado. Aí você dá aquela virada assim, o cara ali ele foi escancarado, né? Isso já é até desrespeito, né? Você dá aquela olhadinha de lado assim, tal, e tá olhando para o quê? Nada. Assim que a gente começou a namorar, eu e minha esposa, ela disse assim, olha só, eu não quero que você minta para mim. Eu não suporto mentira. Eu não sou cega. Se nós passarmos por uma mulher bonita, eu sei que a mulher é bonita. Se você olhar e eu perguntar o que você está olhando, não diga que você não está olhando, porque eu não sou burra. Eu estou vendo o que você está olhando. Peça desculpas e a gente vai ficar na boa. Pronto. Nada como você acertar as coisas logo no início. Logo no início. Arruma, acerta. Não é um contrato? O casamento é uma espécie de contrato. E você tem que definir as regras do jogo.
Não vou ficar chateado se olhar. O problema é se não parar de olhar, né? Aí complicou. E não mente. Não diz que não está olhando. Mas cada um tem a sua estratégia de lidar com o problema. Isso aqui é um meme, tá, gente? Isso aqui foi produzido. Os três eram, não sei se ainda, não sei nem se estão vivos, né? Eram colegas de uma empresa de comunicação espanhola. E aí fizeram uma brincadeira, essa brincadeira viralizou, isso virou um meme. Né? Tipo assim, o seu time nunca ganha. Aí tá, a moça está com a camiseta do seu time, a de azul, e está passando lá o time que sempre ganha, a moça, a de vermelho, está com a camiseta do time que sempre ganha. Com a inteligência artificial, antigamente você fazia isso fácil com Photoshop, imagina hoje com inteligência artificial. Aí você trocava a camisa dos dois para justamente ver, você está de mão dada com algo e está de olho no outro algo. Mas não é assim na nossa vida? Nós estamos ali firmes, satisfeitos com alguma coisa, não passa outra coisa que nos chama a nossa atenção, que tenta nos seduzir? Mas aí eu pergunto para você, a moça de azul nitidamente está chateada. E quem não ficaria? Você não ficaria chateado se o seu cônjuge, se a pessoa com quem você teoricamente tem um compromisso, ostensivamente olha para outra ou outro? Quem não ficaria chateado, não é verdade? E Deus também não gosta. Porque se nós não gostamos e fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus também não gosta quando você fica olhando para outros deuses desavergonhadamente, como se Deus não tivesse percebido o que você está fazendo. Não gosta. Deus tem sentimento também. Você sabia que Deus tem sentimento? Ele não é impassível. Isso é uma coisa muito bacana de você ver na Bíblia. O Deus da filosofia grega, ele é impassível, ele não sente nada, ele não interage com você, é um Deus morto. O nosso Deus, não. O nosso Deus tem sentimento. Você vê na Bíblia, estou ficando, não com esses termos, né? De saco cheio de vocês, vou riscá-los do livro da vida. Está lá, está em Êxodo. Está em Êxodo isso, Deus dizendo, vou riscar o nome de vocês do livro da vida. Porque o povo jogou muito duro com ele, pisou muito na bola. Então, Deus não quer que você fique olhando para outros deuses. Ele quer criar uma relação de intimidade com você. Mas uma relação de intimidade exige compromisso. E aí, nós vemos um exemplo disso que eu estou falando na Bíblia. Em Lucas capítulo 9, se você quiser abrir, Lucas capítulo 9, versículos 57 a 62. Eu não vou ler a passagem toda, tá? Mas o que essa passagem nos mostra? O nome que a Sociedade Bíblica deu a essa passagem é Quão difícil é seguir Jesus. Ali nós vemos pessoas, Jesus chamando pessoas para acompanhá-lo, convidando pessoas para serem seus discípulos, seus seguidores. E essas pessoas dando as mais diversas desculpas. Algumas até razoáveis, bem razoáveis. Eu preciso enterrar meu pai. Para nós, né, que a gente não entende a cultura oriental, mas que absurdo, né? Jesus não permitiu que o cara vá enterrar o pai dele. Não, gente, para. Enterrar o pai é porque o filho mais velho tinha que ficar na casa do pai até que o pai morresse. Não significa que o pai já tinha morrido. Significa que ele não podia sair da casa do pai dele, porque a tradição mandava o filho mais velho continuar na casa do pai. É isso. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Por que morto? Mas Jesus não disse que o cara está morto? Espiritualmente morto. Então deixe que aqueles que estão espiritualmente mortos enterrem os que estão espiritualmente mortos. Você me siga. E muitas desculpas. Até que no versículo 62, nós lemos ali, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quando olhamos para trás,
tudo que nós fazemos, tudo que fica para trás de nós, e o engraçado é que você está olhando para trás, e aí você vê que o que você está fazendo está ficando torto. Botar a mão no arado, isso para nós aqui no mundo moderno não faz muito sentido, né? Então eu encontrei essa imagem, que mostra mais ou menos essa ideia. Vejam, hoje em dia, a terra é arada, ou seja, rasgada em sulcos, onde são colocadas as sementes, de uma forma mecanizada. Então você tem arados com várias lâminas de aço que é puxado por um trator. E o trator vai em linha reta e abrindo os sulcos. Agora, se o motorista do trator ficar preocupado em olhar para trás, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir manter a linha reta e ele vai começar a estragar os sulcos atrás dele. Então ele tem que andar olhando para frente, acreditar que o que está sendo produzido atrás está sendo corretamente produzido. Mas naquele tempo era pior ainda. Porque não era só ficar ali num volante, você tinha que tocar o boi, que estava puxando um arado com uma lâmina só. Isso quando a lâmina era de ferro, né? Antes era de madeira, endurecida pelo fogo. Gente, era muito esforço que tinha que ser feito. Por isso que normalmente era boi, que exigia muita força física. E você tinha que ficar ali atrás guiando o boi e mantendo o arado na posição. Mas qual o problema de ficar torto? O problema é que quando se ficasse torto, as plantas iriam enroscar uma na outra e estragar a colheita, além de desperdiçar a terra, que era muito valiosa. Então, botar a mão no arado e olhar para trás é uma analogia que Jesus usou para exemplificar a atitude daquele que diz que vai fazer algo, mas não se dedica com aquilo com que se comprometeu. Não mantém o seu compromisso. Porque compromisso, meus irmãos, exige fidelidade. Se eu falei que vou fazer, eu vou fazer. Você vai fazer? Já não falei que vou fazer? Precisa falar todo dia, por 6 meses? Eu já falei que eu vou fazer. Né? Costuma ser assim, né? Você vai trocar essa lâmpada quando? Eu vou trocar a lâmpada. Eu sei que você vai, mas quando? Mas aí é outra história, né? Se comprometeu, você vai fazer. Mas tem que fazer. Porque se você se compromete a fazer algo e não faz, você está sendo infiel. Infiel. Aí eu lhe diria, ou lhe perguntaria, melhor dizendo, Deus está chamando você para fazer alguma coisa? Pensa um pouquinho nisso aí. Vitor Hugo ouviu um chamado de Deus e atendeu. Na verdade, o chamado de Deus veio sob a forma de um convite da tia Eliane. Ele ouviu o convite, olhou para Deus e sentiu que deveria fazer. Deus tem te convidado a fazer alguma coisa? Na obra dele? Não precisa ser só aqui na igreja não, tá? Na obra dele. A obra do Senhor é muito maior do que a igreja Orla Sul. Lógico que nós que fazemos parte dessa igreja, é esperado de nós que nós nos dediquemos, mantenhamos compromisso com essa igreja. Deus está te chamando para fazer alguma coisa? Uma coisa eu afirmo para você que Ele está te chamando a fazer. Eu afirmo, porque a Bíblia é clara nisso. Deus está te chamando a construir um relacionamento de intimidade com Ele. Garanto para você isso. Ele está te chamando, Ele quer você perto dEle. Ele não mandou o Filho dEle morrer por você para você ficar longe dEle. Para você não buscar comunhão com Ele. Eu afirmo para vocês, sem nenhuma dúvida, de que Ele quer isso de você. E o que você está fazendo em relação a esse relacionamento com Ele? Não é à toa que a Bíblia nos apresenta esse relacionamento entre Deus e o homem como um casamento. O Novo Testamento diz que Jesus é o noivo que voltará para
resgatar a sua noiva. Olha o tema das mensagens aí. Redenção, resgate. A Bíblia afirma isso. Só que as noivas têm que estar preparadas para quando o noivo chegar. Jesus, inclusive, contou uma parábola sobre isso. As noivas inteligentes e as noivas bobocas. As inteligentes foram com azeite para a sua lamparina de sobra, e as bobocas, as nécias, as incautas, foram sem o azeite extra. O noivo demorou, está demorando, né? Está demorando a voltar. Ah, poxa, mas aí acaba. Ah, sim, acaba isso aqui, vai ter coisa muito melhor depois. Porque está ruim, né? Tá ruim. Volta logo. Maranata, vem Senhor Jesus. Mas a gente tem que estar preparado, porque parece que demora, né? A gente sente que está demorando. E aí a gente se perde o foco. Perde o foco, aí já era, amigo. Já era, porque quando o noivo chega, se você está sem azeite na sua lamparina, você não o verá chegando. Você não entrará com ele no quarto nupcial. É o que Jesus contou. Contou essa parábola. Por quê? Porque Deus quer estabelecer uma aliança com você. Um relacionamento de intimidade, de compromisso, que exige fidelidade. Exige que você consiga superar as suas dúvidas. Veja, você sempre terá dúvidas. Eu estou sempre cheio de dúvidas. Mas a minha relação com Deus me mostra que, ao invés de ficar remoendo as minhas dúvidas, eu devo apresentá-las ao Senhor, para que Ele venha e me esclareça, ou pelo menos chegue para mim e diga: olha só, essa você só vai saber quando chegar aqui. Antes de você chegar aqui, você não vai ficar sabendo, não. Paulo não falou isso para a gente? Hoje vemos em parte, como alguém que vê a sua própria imagem num espelho. Parênteses, os espelhos naquela época eram de bronze polido, não eram de vidro como são hoje. Portanto, não era uma imagem exata, era uma imagem distorcida. Quem já viu filme de Idade Média sabe disso. Se na Idade Média já ainda era assim, né? Imagina na Antiguidade. Então Paulo disse: você olha para si mesmo no espelho, mas a imagem é distorcida. A imagem que nós fazemos da realidade que nos cerca é distorcida. E a gente só vai conseguir enxergar perfeitamente quando estiver diante do Pai, com olhos transformados. Então tem coisas que você tem dúvidas sobre aquilo. Eu tenho dúvida. Por que Deus deixou que a minha esposa passasse por 4 abortos? Não sei. Não sei. Perguntei muito. E até que a resposta foi: não vou te responder. Tá bom, obrigado. Meu momento Jó. O Jó não teve dessa? Senhor, por que isso? Por que aquilo outro? Ops, você estava comigo quando eu queria as coisas? Não. Você estava comigo quando... Não. Estava comigo? Não. Quem você acha que é para me perguntar as coisas? Fica quieto, pô. Baixa a bola. Eu vejo o Senhor. Eu tinha dúvidas, mas eu sei que Ele existe. Chegou aqui, me deu um schlepp e eu... tá bom. É isso, Deus existe. Às vezes é assim, gente. Às vezes só quer ter certeza de que Ele existe. E Deus não vai te desamparar. Ele não vai te desapontar. Há silêncios, há muitos silêncios, é verdade. É verdade. Mas também há a voz do Senhor. Alguns exemplos bíblicos que mostram o quanto Deus quer ter uma aliança com você. Primeiro foi Adão. Adão, estou te criando aqui para você ter uma aliança comigo. Você vai viver comigo. Pô, Senhor, que legal, muito bacana andar contigo todo dia de tarde. O Senhor desce aqui no paraíso, a gente fica andando junto, muito legal. Aí chega a cobra. Mas podia ser melhor. É mesmo? Você podia ser igual a ele. Eu quero. Pronto. Acabou. Acabou o relacionamento. Infidelidade. Aliás, a Bíblia diz que quando a gente vai atrás de outros deuses, a gente está adulterando. A conotação é a mesma. É um adultério. Vocês...
no Antigo Testamento, né, alguns profetas, em nome de Deus, dizem: vocês foram se deitar com outros deuses. Se deitou com outros deuses, agora vai pedir ajuda para ele. Está pedindo ajuda para mim por quê? Se você me abandonou. Está lá no Antigo Testamento. A gente vê isso lá. Adão não deu certo. Os descendentes de Adão foram só piorando. Deus foi lá, passou a régua, puxou Noé. Noé, está contigo, cara. Toma aqui a bola, leva. Noé conseguiu levar, tomou um porre, mas conseguiu levar. Você vê que pecar todo mundo peca, até Noé. Mas o importante é se arrepender, voltar para o Senhor e tal. Aliás, é uma outra prova de que vinho naquele tempo tinha álcool, tá? Não dá bola para quem diz que vinho naquele tempo não tinha álcool, por favor. É grotesco. A própria Bíblia mostra que Noé tomou um porre. Tá? Então, enfim, o que aconteceu com os descendentes de Noé? Se mantiveram no caminho de Noé? Não, se afastaram. Foram lá construir a tal da Torre de Babel, porque achavam que não precisavam mais de Deus. Mas ainda assim, o amor de Deus é tão grande que ele foi lá e selecionou um daqueles descendentes de Noé, Abrão. Falou: cara, você é o cara. Em você eu vou cumprir a minha promessa. E você tem lá em Gênesis 12, 1-3, se você quiser acompanhar a leitura. Então disse o Senhor a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, vá para a terra que te mostrarei. Parênteses, não é exatamente isso que Jesus falou sobre o casamento? E deixará o homem, a sua casa, a sua parentela, os seus pais, se unirá à sua mulher e eles constituirão uma nova família? Olha, é exatamente o que Deus está pedindo para Abrão fazer: largar os seus e andar com ele. Criar um relacionamento de intimidade com ele. E se ele fizer isso, se ele fizesse, Deus não convida ninguém que ele não saiba que vai atender, tá? É a tal da presciência. Ele, sabendo que Abrão ia fazer isso, o convidou, e ele então lhe prometeu: tornarei famoso o seu nome, farei de você um grande povo e o abençoarei. Você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, de um descendente de Abrão, todos os povos da terra serão abençoados. Eu escolhi você para, a partir da sua linhagem, colocar o meu filho aí. Por quê? Porque, infelizmente, o contrato de casamento entre Deus, o Senhor, e os descendentes de Abraão, aí já Abraão, também não deu certo. Assim que Moisés, porque o contrato de casamento foi celebrado no Sinai. 400 anos depois, os descendentes de Abraão foram para o Egito. Deus foi lá, resgatou-os do Egito, levou-os para o Sinai, apresentou a regra do jogo, e porque Moisés ficou afastado alguns dias, resolveram pular carnaval. A semelhança é enorme, não é não? Aí, parecendo até tamborim e tal. Só não tem a foto de certa pessoa, né, que está aí. Deixa para lá. Gente, alguém tem alguma dúvida de que essa festa não é de Deus? Não é de Deus. Todo período pós-carnaval é uma explosão de vírus. Rotavírus, HIV. Porque a promiscuidade, ela avança e as pessoas perdem completamente o limite. Mas também, o cara, hoje de manhã, estou vindo para a igreja, 8h30 da manhã, já estava o cara com um latão, mandando o latão para dentro. Gente, depois de 4 latões, ninguém é de ninguém, você faz qualquer coisa. Claro, mas é exatamente isso que o diabo quer, para destruir a sua vida. Como destruiu a vida daquele povo, porque todos os que estavam ali morreram no deserto e não entraram na terra prometida. Todos. Eles não foram fiéis. Eles construíram o seu próprio Deus. Meus irmãos, nós precisamos de Jesus.
Essa é que é a verdade. Adão não conseguiu. Os descendentes de Noé não conseguiram. Os descendentes de Abraão não conseguiram. Você também não vai conseguir sozinho. Por isso é que esse seu acordo com Deus, esse seu compromisso com Deus, seu relacionamento com Deus, ele precisa de Jesus. Sem Jesus, você não conseguirá andar nos caminhos do Senhor. Porque a sua natureza humana vai te afastar, vai te levar para longe. Nós já falamos sobre isso. E Jesus avisou isso lá em João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa nenhuma. Nós não conseguimos agradar ao Senhor por nós mesmos. É por isso que precisamos de Jesus, ou jamais conseguiremos manter um relacionamento de compromisso com Deus em fidelidade. E ouso dizer que seria muito difícil conseguirmos manter um relacionamento de compromisso com outro ser humano com fidelidade sem a ajuda de Deus. O casamento foi criado por Deus para ser vivido entre um homem e uma mulher com a ajuda de Deus. Sem a ajuda de Deus, fica difícil. Alguém tem alguma dúvida disso? Algum casamento aí nunca sofreu nenhum abalo? Portanto, eu lhe pergunto, você sabe dizer o que você precisa para manter o seu relacionamento com Deus, sua relação com Deus com compromisso, com fidelidade? Quando perguntaram a Jesus o que era necessário fazer para entrar no reino de Deus, ele respondeu lá em João capítulo 3. Eu não vou ler os 21 versículos, pode ficar tranquilo. Ele respondeu a Nicodemos desta forma. Versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E eu parafraseio isso: ninguém pode manter um relacionamento de intimidade com Deus se não nascer de novo. Porque Deus está no reino dele, está em todos os lugares, é óbvio, mas a comunhão com ele está no reino dele. Precisamos, portanto, nascer de novo. Mas como assim nascer de novo? Perguntou Nicodemos: como é que alguém pode nascer já sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Não é nascer de novo, biologicamente falando, como disse Nicodemos, voltar ao ventre da sua mãe? É óbvio que não. Jesus estava ali fazendo mais uma das suas muitas analogias. Nascer da água, que é o símbolo do arrependimento, o símbolo do batismo. E nascer do Espírito, pois só o Espírito Santo é capaz de nos convencer do nosso pecado, que nos mantém afastados de Deus, do juízo que virá no futuro e da justiça de Deus que exige o juízo. É o Espírito Santo quem nos convence, não é o pregador quem nos convence. Não é. É o Espírito falando por meio do pregador, falando por meio da Bíblia. E Jesus, no versículo 6, diz que o que nasce da carne, da natureza humana, é carne, é natureza humana. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Meus irmãos, nascer da água e do Espírito, essa é a resposta do que nós precisamos fazer para manter um relacionamento de compromisso com Deus. Colocar a mão no arado e não olhar para trás. Mas aí eu pergunto para você,
O que te impede de viver esse relacionamento de compromisso com Deus? O que te impede, se você ainda não creu no sacrifício de Cristo pela sua vida, se você ainda não clamou pelo nome de Jesus, o que te impede de clamar pelo nome de Jesus e ser salvo? E se você já clamou pelo nome de Jesus, se você já foi salvo, o que te impede de passar pelas águas do batismo para demonstrar o seu arrependimento? É um posicionamento espiritual. O que te impede? Mas se você já passou pelas águas do batismo, o que te impede de viver pelo Espírito? O que te impede de viver um relacionamento de comunhão com Deus, de intimidade com Deus? O que te impede? Dúvidas? Sim, podem te impedir. Como resolver o problema? Clamar ao Senhor, para que o Espírito Santo venha e esclareça a sua dúvida, ou pelo menos diga para você parar de pensar nisso, que ele tem coisas mais interessantes para você. Como fez comigo. Ele pode responder de um jeito ou de outro. Deus é muito criativo e ele não trata duas pessoas da mesma maneira.